Bom, chegamos até aqui o nosso primeiro módulo que fala sobre o contexto do gerenciamento de projetos, e eu já quero que você preste bem atenção na telinha, porque ela parte do princípio de que a gente precisa entender o que é gerenciamento de projetos. Qual é a finalidade, qual é a importância dele. E aqui ele deixa muito bem claro que o gerenciamento de projetos nada mais é do que algo que eu preciso gerenciar, né, para gerar um resultado. Mas antes, ele vai para o conceito de projetos partindo do princípio de que eu tenho que entender o que é projeto, antes mesmo de pensar no gerenciamento desse projeto. E projeto está associado a diversas aplicações, provavelmente você já deve ter um conceito muito claro do que é projeto na sua cabeça. Aqui eu vou chamar vocês ao reconhecimento através de uma perspectiva, que é a perspectiva do PMI, uma instituição sem fins lucrativos, mas que desde 1969 traz para a gente um conceito, né, e padroniza esse conceito mundialmente falando. Então essa referência, né, que não é a única, mas é a usual aqui no nosso treinamento, vai ser o alinhamento inicial que eu quero fazer com você, tá bom? Então ele diz aqui, olha, o termo do projeto, né, o termo projeto vem do latim. E isso significa, né, lançado adiante, né, ou seja, a ideia que se forma para executar ou realizar algo, tá? Então quando eu olho para o Instituto, né, o PMI em si, né, ele traz a ideia de que projeto é um esforço temporário, é empreendido para criar um produto ou um serviço único e que tem basicamente como objetivo entregar um resultado. Mas veja, existem características clássicas dentro dessa frase, né, desse contexto aqui apresentado pelo PMI. E eu quero trazer isso à tona. Primeiro, o projeto tem uma característica temporária. O que é essa característica temporária? Muito claramente tem que ter início, meio e fim. Ainda que o produto, o resultado gerado pelo projeto, ele possa entrar dentro de uma dinâmica de rotina, né? Muitas vezes isso acontece, nem sempre o produto do projeto finaliza com o ciclo final do projeto. O projeto finaliza, mas não necessariamente o produto gerado por ele. Então, o projeto tem essa característica de ser temporário, tem que ter claramente início, meio e fim, ainda que seu fim possa ser reprojetado. Uma outra coisa que temos que ter clareza é o produto ou serviço, ele é fruto de um resultado exclusivo, ou seja, não existem projetos iguais. Podem sim existir projetos, né, ou obras, nesse caso, né, semelhantes, com características, né, que possam atribuir uma certa semelhança. Mas nesse primeiro momento a ideia é de que toda vez que eu pensar em projetos ou pensar em uma obra, eu vou, ainda que hajam semelhanças, eu reconheço que existe uma peculiaridade, né? Existe uma customização, então todo projeto naturalmente é algo, né, particular, customizado. É uma outra característica que a gente precisa entender e deixar muito claro aqui para vocês. E outra, a elaboração dele deve ser sempre progressiva, porque dependendo do tipo de projeto que a gente vai tratar, nem sempre o escopo está tão claro como a gente gostaria. É óbvio que lá na frente a gente vai falar sobre obras, e obras particularmente têm essa perspectiva, né? Então, eu quero já trazer esses três grandes conceitos aqui para vocês e entendendo que eles são parte de uma característica de projetos maior. Como é que esses projetos se originam, né? Bom, eles podem se originar de diversas maneiras. Aqui a gente coloca algumas delas. Eles podem surgir a partir de demandas de mercado, elas podem surgir a partir de uma necessidade organizacional, elas podem surgir a partir de uma solicitação de clientes, enfim, elas podem surgir de diversas maneiras. E isso, naturalmente, já pode ser associado à ideia de projetos, porque a característica principal de início, de meio e de fim estão presentes nessa ótica. Da mesma maneira, eu posso olhar para o desenvolvimento de um novo produto, eu posso construir um novo edifício, eu posso construir uma nova fábrica, e todas essas características estariam presentes dentro desse ambiente de projetos, tá bom? No próximo encontro a gente vai falar sobre o ciclo de vida de projetos, como é que ele se encaixa, de que maneira a gente consegue enxergar isso. Independente de qual seja o projeto, ele tem um ciclo de vida. E eu quero conversar com você no nosso próximo encontro. Abraço!